pessoal, então nós vamos fazer a apresentação aqui, esse papo de fogueira vai ser a negociação com o governo sírio, com as forças de oposição ao governo sírio na gestão de crise na guerra da Síria. Então, como eu disse, eu cheguei lá para realmente ser o oficial de planejamento das missões da ONU no Oriente Médio e acabou que a Síria caiu no meu colo, digamos assim, do planejamento da operação, com uma porção de dados que nós não conhecíamos. E o objetivo aqui da nossa apresentação vai ser apresentar essa negociação que foi desenvolvida pela ONU com o governo sírio e com a oposição ao governo sírio, repleta de ingredientes, de um lado e de outro, tomando por base o método de Harvard de negociação. Temos muita sorte, realmente, temos nosso líder de negociação, um britânico, professor de Harvard. Ele trabalhava na ONU na época e ele, então, foi o líder da nossa negociação e eu vou discorrer aqui alguns slides sobre o que ele falou, a forma prática como ele colocou o método de Harvard para nós. Então, isso realmente é muito importante, que para nós foi assim, fundamental ele ser o líder da nossa negociação. Bom, em forma geral, uma situação geral, a crise na Síria, os bastidores da ONU, lá eu estava em outubro de 2011, as primeiras reuniões começaram por volta desse mês, a revolta se aproximou de Damasco e com isso a situação ela cresceu em termos de hostilidade. A ONU, então, ela precisava dar uma resposta para o mundo. Nós nos reunimos com o Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, e ele, então, elaborou um plano de 6 pontos. Ele falou que ele ia elaborar um plano, ele ia dar uma saída para que nós pudéssemos, ou um ponto de início, um start point, para que nós pudéssemos, então, fazer o que nós tínhamos que fazer lá na Síria. A partir daí foi escolhida a equipe da ONU para essa negociação, e eu, com muito orgulho, fui colocado para fazer parte dessa equipe, e ainda mais de ser o chefe de operações. E eu faço questão, em toda apresentação que eu faço, qualquer que seja o público-alvo, de evocar esse jeitinho brasileiro pelo lado bom. Eu vi isso, e eu me senti muito orgulhoso de ser brasileiro e de realmente possuir essas características vistas pelo mundo, como o mundo nos vê. Realmente eu fui escolhido, fui falar com o meu chefe e perguntei para ele quais seriam as orientações dele, por onde eu deveria começar o meu planejamento. E ele chegou para mim e falou o seguinte: seja bem criativo. E eu pensei que o meu inglês não tivesse muito bom, repeti a pergunta e ele repetiu. Eu vou repetir. Seja bem criativo. E depois ele foi me falar, em seguida, que além, eles achavam que eu era um cara que planejava bem e tudo mais, mas houve um outro aspecto que ajudou muito a minha escolha como o chefe de operações e o planejador da missão da ONU na Síria. Foi o fato de eu ser brasileiro. E aí eu perguntei para ele: poxa, general, mas ser brasileiro, isso me ajudou mesmo? Ele falou: sim, saiba que o brasileiro, por nós da ONU, reconhecidamente, é alguém que sabe flexibilizar muito bem o planejamento e resolver a situação. Então, por pior que esteja a situação, o brasileiro é reconhecido como alguém que é capaz de usar rapidamente, de maneira criativa, algo que realmente vai vencer aquela situação. É o tal, como a gente brinca aí vendo o Zap, o brasileiro vai ser descoberto pela NASA, aquela coisa toda, que o pessoal coloca umas coisas meio bizarras, mas realmente é por aí. Então ele repetiu no final: então aproveite que você é brasileiro e seja bem criativo. E eu levei isso comigo, eu vou levar para sempre, me deu muito orgulho de experimentar esse lado, de eu escutar de alguém tão distante, era um general do Senegal, e ele me veio com essa colocação que eu achei muito importante para a minha vida, profissional e pessoal. Em termos de atores globais e regionais, nós podemos observar aí, eu fiz essa divisão muito sucinta, mas nós vemos aí que é cachorro grande, briga de cachorro grande, do lado do Bashar al-Assad, ali Rússia e China, ali Irã, Iraque e Hezbollah, o lado xiita, do lado sunita, ali Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Turquia, e os Estados Unidos ali como carro-chefe também, do lado da oposição, que leva essa bandeira verde, preto e branco. Então, realmente, cachorros grandes aí nessa negociação, nessa guerra, nesse conflito. Aí está a equipe bastante multinacional, Marrocos, Finlândia, Argentina, Bélgica e Croácia, éramos os 6 que fazíamos parte aí dessa missão de negociação lá, inicialmente com o governo sírio.
A nossa missão era exatamente essa, negociar a assinatura de um acordo preliminar com o propósito de obter o consentimento sírio para o estabelecimento de uma missão de paz no país. Isso era absolutamente necessário para que o Conselho de Segurança, então, assinasse um mandato para que nós, então, pudéssemos ir lá para a Síria, tentarmos lá negociar, né, e chegarmos a um denominador comum que a paz pudesse reinar no país.